Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês aqui nesta manhã, não é? Para estarmos juntos, estudando um pouco, vendo um pouquinho da palavra de Deus e ganharmos fortalecimento para a nossa fé. Nestes dias, né, nós falamos sobre a formação da igreja, as dificuldades, as cadeias, as perseguições, o sofrimento, qual foi a obra realmente que os discípulos, os apóstolos fizeram, as viagens do apóstolo Paulo, as prisões de Pedro, de João, as cadeias, as dificuldades, não é? A morte dos discípulos que aconteceram também, tudo isso narrado no livro de Atos dos Apóstolos. E nesse tema, formação da igreja, nós temos, depois do livro de Atos dos Apóstolos, as cartas que o apóstolo Paulo, Pedro, João e outros escreveram, não é, para as igrejas. E eu vou falar da abertura dessas cartas, não é? Quando Paulo traz uma saudação para as igrejas. Então esse é o tema que nós vamos abordar aqui agora, nesse primeiro momento, na carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Não é? A primeira carta aos Coríntios, do capítulo 1, então, do verso 1 até o verso 9. Está escrito: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos o que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros, paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até ao fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Nessa abertura para esta igreja, nós vemos então agora algo muito importante. Paulo saudando a igreja. Nas suas viagens foi fundada essa igreja nessa cidade chamada Corinto, nós vimos isso lá em Atos dos Apóstolos, e agora Paulo estava distante, mas através dessa carta ele quer orientar, ensinar, dar realmente algumas orientações com relação à vida cristã para a igreja. Então essa era a forma dos apóstolos, não é? Se comunicarem e levarem e firmarem, fortalecerem a doutrina, o ensino e a palavra, e até mesmo livrando a igreja de um possível, né? De um possível erro, ou de alguém que pudesse estar entrando e ensinando coisas erradas, como nós vemos em várias outras passagens. Mas aqui o que nós vemos? O apóstolo Paulo já dizendo o seguinte: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo, não é? De Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Então Paulo, assim como também no livro de Atos, estava sempre acompanhado, no caso de Atos, por Lucas e por Timóteo e por vários Silas, por vários outros irmãos que certamente davam apoio ao ministério do apóstolo Paulo. Ele não fez todas as coisas sozinho. Aqui nós estamos vendo Sóstenes, não é? E a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Olha, há uma falta de entendimento muito grande nessa palavra santo, não é? Quando todas as pessoas então olham e fazem cara feia, porque é tipo assim, vai tirar minha liberdade, vai me fazer eu viver uma coisa que eu não quero. Então há de se compreender em primeiro lugar ter um entendimento. Se alguém for chamado para ser santo, santo será. Mas não porque exatamente tem condições de ser santo, mas ele explica para sermos santos em Cristo Jesus. É na santidade de Cristo que nós também fomos santificados. E é por conta da sua santidade que nós temos sim esse nome sobre as nossas vidas, porque nós somos considerados santos por causa de Cristo. É importante perceber que aqueles que foram chamados por Cristo, que se converteram a Jesus Cristo, quando o Senhor olha para os seus filhos, ele vê Jesus neles.
ele vê aquele que venceu o pecado, que nunca pecou, ele vê aquele que morreu, ele vê o sacrifício de Cristo, ele vê realmente a substituição, ele vê o momento em que Jesus toma o cálice da ira de Deus, nos livrando realmente da condenação e nos dá acesso à presença do Senhor. E aí, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, deles e nosso. Graça a vós outros e paz. Essa era uma saudação comum, que todas as vezes você vai perceber, principalmente no início das cartas, não é? Os apóstolos, aquele que estava escrevendo, falava graça e paz. Era uma saudação. Há duas coisas fundamentais para a igreja: viver nessa graça maravilhosa de Deus que sustenta a vida cristã, a graça de Deus que alcança o homem espiritualmente, emocionalmente, materialmente, a graça do Senhor, e a paz que excede todo o entendimento, que guarda a mente e o coração. Não é a paz do mundo, não é a paz das coisas que dão certo, não é a paz das coisas que o mundo, das propagandas do mundo, das viagens, não é essa paz não. Não é essa paz que tem já data de validade, essa paz que já tem tempo para passar. Vai, sai, vai, tem que voltar. A casa é sempre a mesma, a família, o casamento é a mesma coisa. É uma outra paz, é a paz que procede de Cristo, que excede, ultrapassa o meu entendimento humano, as coisas humanas, e traz sobre mim realmente consolo, força, que me traz realmente tranquilidade, que me deixa viver de forma tranquila, né? Eu tenho um espírito brando realmente por causa dessa paz que excede o entendimento. Essa era a saudação natural, não é, das cartas do apóstolo Paulo e dos outros também para as igrejas. Só que ele continua dizendo e trazendo também uma ações de graça. Por quê? Porque ele recebia, né, as notícias dos irmãos que estavam viajando. E como é que está lá a igreja em Corinto? Os irmãos estão crescendo. A igreja está avançando. A igreja está aprendendo. Ou, olha, tem umas pessoas lá que estão contaminando a igreja. O pessoal ali está se dividindo. E tem muita gente que está se perdendo. Está acontecendo um problema lá. Então, os apóstolos, discípulos nesse momento, escreviam cartas para firmar o ensinamento, não é? Para firmar as orientações do Evangelho de Cristo na vida daqueles irmãos. Então ele diz assim, sempre dou graças a vosso respeito, né, a propósito da sua graça, porque vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, enriquecidos em Cristo. Veja o teor, se você faz uma leitura bíblica, você vai perceber qual é realmente o âmago, qual é o principal motivo realmente daquilo que começa a acontecer na vida do homem do Novo Testamento, que é a sua mudança interior, é a salvação, é a libertação das cadeias deste mundo que aprisionam a alma do ser humano, não é? Do pecado que age de forma tão forte na vida e na mente das pessoas, para uma libertação completa, de uma transformação. Então aqui Paulo fala que nós somos enriquecidos nele, de que maneira que eu sou enriquecido em Cristo? Em toda a palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado, ou seja, aquilo que Jesus viveu, nós podemos também enxergar em vocês. Veja, por isso esse é o nome cristão, porque há em nós características de Cristo. Por isso eu sou chamado cristão, porque alguém pode ver Cristo em mim. Não tem sentido ser chamado de cristão e a pessoa não ver Cristo em mim. Você consegue entender a noção da definição, o entendimento, a compreensão disso que Paulo está escrevendo aqui? De maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação. Ou seja, todas aquelas pessoas ouviam o Evangelho e sabiam que no Evangelho também haveria o tempo da volta de Cristo. Todo cristão aguarda, não é, a volta de Jesus Cristo prometida e profetizada na sua palavra, o qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. No dia do nosso Senhor Jesus Cristo faz referência ao dia da sua volta, o dia em que ele vem realmente para reinar, vindo sobre as nuvens, né, com toda a glória, para realmente tomar o seu lugar como sempre foi, Deus soberano sobre todas as coisas, não é? Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor.
Então Deus, pela sua misericórdia e amor, nos chamou à comunhão. O que é comunhão? Comunhão é assim, é só você pegar e falar, oi, bom dia, olá, boa tarde, oh, tudo bom aí, como é que tá? Você, não, opa, como vai? Faço votos que tudo vá bem. Isso não é comunhão. Comunhão é entranhados afetos de misericórdia. Comunhão é envolvimento. Comunhão é participação. Comunhão é compromisso. Isso é comunhão. E, lamentavelmente, muitas definições de palavras bíblicas nesse tempo têm se perdido. E comunhão virou vida social. Então, a gente se encontra, olá, como vai? Tudo bem, boa noite, bom dia, estamos numa comunhão. Só que aqui ele fala de uma comunhão, claro, que não é só entre irmãos. Ele fala de uma comunhão aqui que é em Cristo Jesus, comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Como vive o cristão? Em comunhão com Jesus. Como é essa comunhão com Jesus? É um envolvimento, são entranhas, são realmente um envolvimento da verdade, porque o Senhor sabe como você vive, sabe o que você pensa, sabe o que você tem feito, sabe onde você vai, aonde você volta, não há meio de se esconder do Senhor. A comunhão é responder a isso. É respondendo a isso você então perceber que das coisas que não são boas você possa se lamentar e falar, Senhor, me perdoe. E crescer no conhecimento, como ele diz aqui, sendo enriquecido nele, no conhecimento realmente da verdade. E aí você vai crescer e ser cada vez mais parecido com Cristo, um cristão. Cada vez mais as suas ideias, pensamentos, sentimentos, sensações, disposições, prioridades, valores, o seu tratamento com a família, com seus filhos, cônjuge, as suas coisas na ação social, talvez no seu trabalho, junto com as pessoas, será diferente. Por causa do quê? Porque você achou de virar bonzinho? Não! Porque você olhou para Cristo e os ensinamentos de Cristo começaram a fazer parte da sua vida. Eu espero realmente que você cada vez mais continue crescendo, seja fortalecido no Senhor e viva por Deus e seu reino, por Cristo e a sua igreja e pela sua palavra, que é a verdade.